Olá! Voltamos com o Cidade Cast. Vocês acharam que a gente não ia voltar, né? Depois de uma semaninha de férias e uma semaninha parado, mas aqui estamos, que somos pessoas comprometidas. Eu sou o Felipe, estou aqui com os meus dois amigos que fazem junto comigo esse programa, lá direto do litoral, o casado anônimo 23, Samira! Olá, meu nome é Samira. Na verdade, eu não estava de férias, eu estava presa. Exactly. E a gente não vai falar onde. Não, a gente não vai poder. Infelizmente, eu não vou poder elaborar muito sobre o assunto. Exatamente. E lá do Rio de Janeiro, nosso amigo Lucas 3, Tigres. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, olá pessoas. Voltamos da nossa semana de ato do nosso anime favorito. Exatamente. A gente tava aí num momento de pensando na vida, tudo, mas voltamos e para arrasar, porque hoje temos aqui uma pessoa mega super especial, uma participação maravilhosa, ele, que dá personagem, dá vida a personagem sem nome, a personagem Vanilla, a vilã, a heroína, ainda não sabemos. Vem com tudo, Luke, tudo bom, Luke? Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Todo mundo tá bem? Muito obrigado pelo convite. A personagem mais misteriosa do RPG que a gente não sabe ainda o que ela quer. Exatamente. O que ela quer? É meu marido, gente. Gente, antes de tudo, antes da gente começar isso aqui, que hoje a gente não tem tempo a perder, então o que a gente vai falar? RPG, segue a gente nas redes sociais, @cholascast em todas as redes, segue o RPG, @a Cidade no Tempo em todas as redes, e segue o canal da Twitch da Madame GBZZ, faltam 2 episódios apenas. Depois de amanhã tem o penúltimo episódio e semana que vem o incrível último episódio do RPG. Então segue a gente em todas as redes sociais para não perder nada desse final épico desse RPG maravilhoso. Estamos aqui com o Cidade Cast e vamos começar já botando para quebrar. Reta final do RPG, gente. O bicho tá pegando ali, cada batalha mais incrível. E o que é legal é que eles estão meio que ali tendo que lutar contra eles mesmos, né? Nessa reta final, assim. É uma coisa diferente, né? Nossa, total. Eu me sinto assim praticamente numa prova sem consulta, sabe? Eu comecei a jogar o RPG aprendendo a jogar o RPG. Eu nunca tinha tido uma experiência assim tão imersiva, né? Como Cidade no Tempo. E aí agora, assim, eu precisei estudar os personagens para eu conseguir fazer a referência certa na hora de ilustrar, na hora de pintar, decorar a corzinha com o elemento, e agora eu tenho que saber qual é o elemento do personagem, qual que é o counter dele, como é que a gente countera, como é os golpes desse personagem. Então, eu acho que nisso o mestre mandou muito bem, assim. Meu filho. E decorar, né? Qual é o poder, né? Qual energia, qual elemento é maior que qual vence qual, saber de tudo isso. Exato. E aí eu quero deixar aqui anotado, que é muito importante, eu falo decorar porque eu aprendi, tá? Porque recebemos críticas muito duras. Nós recebemos porque não há anotações. Porque existem pessoas que não fazem anotações. O mestre deu uma chamada. O mestre deu uma chamada ao vivo em todos os players. Você vê, menina, o Bial teve que aparecer pra falar, e aí? E aí, vocês são burra? Mas, eu vou confessar uma coisa. Eu ainda não aprendi sobre todos os elementos. Eu fico só esperando o resultado dos dados e alguém falar, quem ganhou, quem perdeu. Ah, não, eu falo que decorei também, mas eu tenho um bloco de notas aqui anotado, com certeza. Imagina, depois que existiu Excel uma vez na minha vida, eu nunca mais decorei mais nada. Minha bloco de notas, Excel... Comigo é a mesma coisa. Tô assistindo alguma coisa, preciso anotar alguma coisa, abro o bloquinho de nota lá, rapidinho já anoto, já salvo, já pego o outro de outra coisa, já anoto, já salvo, vou fazendo uma pilha de bloco de notas. E o mestre desafia ela, né? Porque o mestre adora fazer telecurso 2000 com você, né, amigo? Amigo, o tempo inteiro, menina.
Mona, sempre é comigo a chamada oral, o que é isso? Perseguição, isso, hein? Ai, mas eu fico muito nervosa, mas eu tento me orientar porque eu tenho anotado lá tudo certinho, porque, nossa, na hora, você fica nervosa, você dá um branco na cabeça. E assim, embora para vocês, pois, esse é um ponto importante, né? De qual ainda mais dano, que eu sou mais dano, para a gente que está assistindo, eu sinto assim que é uma coisa que não influencia para mim a história. Assim, Exato. tanto que eu também não, às vezes eu nem lembro o nome de todos os elementos, tá? Porque eu também não acompanhava Uhum. o material de onde saiu parte da onde a gente iniciou o trabalho do Cidade do Tempo. Então, para mim, até quando se for parecer que tá muito difícil, para mim é o protagonista do anime lutando com um cara muito mais forte e tá tudo certo pra mim. Exatamente, eu sou isso. Fica assim, caralho, o cara é muito forte mesmo, hein? Porra. Vambora. Eu também sou isso. Fez tanto dano. Então ele é mais forte, então bateu. Ele levou tanto dano. Então beleza. Então ele é mais fraco, então ele perdeu. eu acho assim, né? Porque eu não sei decorar também, não. Porque às vezes a porrada não precisa ser forte, ela só precisa desmoralizar o cara. Exato. Ela precisa ser bem narrada, né? Ela só precisa ser bem narrada. Tem que ter um RP bem forte aí. Exato. Eu não olhava muito para dano. Eu confesso que eu olhava mais para RP, mais para narrativa. E aí eu comecei a olhar mais para dano quando chegou Iago e Blue, né? Iago não, desculpa. Eu comecei a olhar mais para dano quando chegou Dani e Blue, né? Com danos assim absurdos. O Dani basicamente dando HK em um boss, acho que na segunda ou terceira temporada. Então, quando eles começaram a dar danos muito altos, assim, eu pensei, não, existe uma forma de combate, eu quero aprender, eu também quero ser sagaz dessa forma. Quero ser eles quando eu crescer. E aí, nesse último episódio, quando eu vi, por exemplo, o HP da Blue, menina, que isso? Sabe? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, só para voltar, no episódio, teve um episódio, acho que o episódio anterior, não esse que aconteceu essa semana, que levantou, não sei se foi no chat ou se foi entre vocês, players, que surgiu a dúvida se o Lúcio poderia ser um elemento. Não sei, o que você acha, Luke? Você acha que existe chance ou você acha que ele é só um filho da puta mesmo? Eu acho que não. Ser um elemento, o Lúcio, não. Eu acho que deve ter. A cancelinha deve ser uma coisa extremamente importante para ele, de alguma forma, que ele quer que só exista aquele mundinho só. Então, eu acredito que é mais interesse do que ser um elemento, na minha opinião. Sim. Que é por isso que ele tá tão interessado ali no cancelinha, né? Não sei. Sim. Tem que ter algum segredinho ainda, que deve ter alguma pontinha que a gente ainda não chegou, ou alguma notinha que a gente não achou em alguma temporada que poderia ajudar agora. Pode ser. Mas tem alguma conexão dos dois, sabe? Cancelinha e Lúcio. Eu sei. Eu sei que o chat... Pode falar, Lucas. E sempre a igreja. A gente já viu ele nessa igreja várias e várias vezes. Inclusive, a exatamente. Que aparece é justa na igreja. E assim, mesmo sem saber disso, né, o Oliver que entrega a história, parece que estava tudo costuradinho. A Kaisa chega na cidade, a primeira coisa que ela quer fazer o tempo inteiro é ir na igreja. Exatamente. Acho muito difícil como isso encaixa depois assistindo a história. Eu acho que se o Lúcio for um elemento, sei lá, bosta é um elemento, deve ser bosta. Sabe? Eu tô muito esperando um plot assim, ele é um grande incel. E aí isso é tipo uma vingança porque a Kaisa em outra vida não quis beijar ele, ou porque deixou ele no altar, sabe assim. Deve ser alguma vingança incel, porque tem cara, se bem que ele não como que eu posso falar aqui? Homossex, né? Só que dá pra ser homossex e ser incel ao mesmo tempo. Pode ser uma Regina George, né? Uma Regina George, exatamente. Então acho que assim, é só uma birra. A grande. Acho que
uma das grandes coisas assim que eu pelo menos estou esperando agora é descobrir a motivação dele, né? Será que ele só tipo, quer ser tipo, será que ele é uma Regina George, que é uma vingança, ou ele é só um doutor abobrinha que quer controlar tudo é meu? Um megalomaníaco, né? Mas assim, olha, eu acho que existem nesse cenário vilões e vilões. Por exemplo, se a gente for falar de Kira, falando de Death Note, atenção, quem não assistiu... não solta spoiler, porque eu não assisti o final. Eu não tô dando spoiler, mas, sei lá, é um anime que já saiu faz alguns anos, né? Exato. Quando eu assisti Death Note, eu fui super Team Kira. Super. Então acho que existem vilões e panos a serem passados. Sabe? Exato. E eu não consegui ainda ter um motivo para passar pano pro Lúcio. Ele tem que me convencer muito para eu conseguir passar pano pro Lúcio. O meu maior medo é esse, no fim o Lúcio ser o herói. E ele que tá tentando evitar uma grande merda dos players. E a gente, eu acho que no final ele vai fazer igual o Scooby-Doo e vai falar: olha, eu teria conseguido se não fosse esse grupo de crianças e esse cachorro maldito. E eu tô falando de você, N. Puxa a máscara da N, assim, né? Sim, eu sou o cachorro. A Vanilla ganhou uma tatuagem no episódio anterior, né? Ganhou o símbolo do medo no rosto. A coisa mais linda. Já saiu essa arte, não? Ela é trapper agora, né? Que horror! Tem só faltou uma lagriminha assim do lado, né? Não saiu a arte ainda. Eu e aí tem ver. que pegar a produção se vai sair, né? Mas vai ficar a coisa mais linda. Porque todo mundo tá ganhando uma tatuagem e ganhando, né, uma tatuagem de outro elemento, né? Não, é a nova moda. A nova moda é igual quando a moda era tatuar letras japonesas, escrito vida, força. A moda agora tem um elemento. O Lucas Três Tigres já falou isso em outros episódios aqui, ou no chat, em algum momento ele falou que quando o mestre começa a bufar muitos players, é porque uma merda muito grande vem aí. Você tá jogando, o jogo começa a te dar um monte de item e salva automático, você sabe o que vai acontecer. Não, se você joga Dark Souls e acha uma coisa de HP e uma fogueira, é boss. Na frente é uma boss fight. Se você falar o Dark Souls com seu esposo aqui na live, na gravação. Já tô me tremendo inteira já. Eu tô passando mal. Ai. É gatilho pra ele, infelizmente é gatilho. E essa parte das tatuagens que eles estão ganhando vai começar... Não, vou deixar um pouquinho para trás depois, quando chegar na parte que eles começam a enfrentar os doppelgangers para comentar. Sim. Mas na parte do dragão, a gente comentou na outra semana que eu até brinquei que era um dragão numa caverna de cristal, e aí na semana seguinte a Pokémon Company anunciou que ia ter o Rayquaza, que é um dragão no mesmo formato que a gente vai encontrar nas cavernas de cristal. E essa caverna de cristal tem a ver no Pokémon mais ou menos com essa ideia da tatuagem. Gente, muda Brasil. É todo tempo isso. Todo tempo uma coisa vaza do Cidade no Tempo. Toda hora uma plágio, eu não aguento mais. Sabe? Não aguento mais. Façam alguma coisa. É o peso por ser bom, né? Acontece. Exatamente. E aí a gente tem lá nesse episódio também o momento que como que é o apelido mesmo? Que teve... a gente ganhou... As equipes ganharam 2 apelidos, né? Foi, acho que tem a equipe Beira de Estrada, né? Equipe Beira de Estrada e a equipe Caversa. E a equipe Caversa, exatamente. É a caverna escrito errado. A Caversa. A Beira de Estrada tá ali no Redoma, em frente à Redoma, e começa a batalha lá e aparecer os tentáculos e pular bicho, e vocês, Luke, ali, batalhando, lutando. O que você pensou ali quando tinha, tipo, não parava de vir bicho? Você matou você e o Vince, né? Estavam ali matando e não parava de sair. Você falou, e agora?
Olha, eu tava prezando também pelos meus Ps e o meu HP, né? Então, assim, já gastei, tipo, muitos, assim, no começo do episódio, no outro episódio, né? Quando a gente tinha chegado. Então, já tinha gastado muito achando que não iam vir mais. Nesse episódio que a gente viu que eles não iam parar de vir, sabe? Exato, Então, eu fiquei exato. preocupado em não gastar muita coisa e tentar proteger a galera que tava comigo, o máximo que eu pudesse. Ser mais tancudo e tudo mais. E tentar entender, tipo, como que a minha presença tá ressoando com a criatura dos tentáculos, sabe? De dentro da redoma. E aí foi quando eu passei para a forma de 50% para ver se ressoava bastante. Foi quando a Joana ela falou que teve ali uma ressonância ali diferente e tudo mais. Ela começou a se manifestar mais. E aí foi dito e feito, né? A gente só foi direto para cima do negócio para tentar abrir passagem e ver o que ia acontecer, né? Inclusive, a gente tem que comentar sobre a forma 50% da seu personagem, né? Que é uma amálgama. tem uma grande referência ao Jiu-Jitsu, que é um mangá do autor de terror japonês, super, super renomado e tal. Eu trouxe uma ideia que também mostrasse como que estava a cabeça daquele personagem naquele momento. Se ele assim, finalmente tinha se reconectado com ela mesma ou ainda haviam diferenças. Então, por isso que eu quis representar isso de uma forma bem bizarra mesmo, porque é um lado do medo que eu gosto de explorar mais, o lado do bizarro e tudo mais, de pele estourando e tudo mais, sem muito gore ou um pouquinho de gore. Então, eu quis representar isso e aproveitar para fazer essa referência também ao Jiu-Jitsu no mestre do terror japonês, né? E fazer uma coisa bem bacanuda, assim, ainda também com clima de cidade, com os glitches do medo, branco e tudo mais. Mas quando você começou a descrever ali, eu fiquei com aflição. Falei, ai meu Deus! Vai dar um all-star, né? Dá um negócio, né? Exato. Porque aí, esse é o poder do RPG, né? Porque aí você começa a imaginar a cena. Eu acho que, para mim, o mais legal disso é que quando vocês começam a descrever essas coisas, é como se eu estivesse lendo um livro, porque é diferente da série, de um filme. Porque na série e no filme você vê. No livro você tem que imaginar a cena. E no RPG, para mim, acontece do mesmo jeito. Quando vocês começam a descrever, eu fico imaginando as coisas que vocês estão descrevendo. E aí o poder da nossa imaginação é infinito, né? Sim. É maravilhoso. Para mim, quando eu tento lembrar alguma coisa de temporadas passadas, muitas vezes eu não vou lembrar da tela da minha TV e a live lá. Eu lembro que eu visualizei daquela cena. Exato. Eu não vejo eles estão um cenáriozinho e tem os quadros. Não, eu imagino a mansão escura, os quadros nas paredes e o pessoal indo lá olhar. Exatamente. Por mais que. E aí o mestre pode ficar um pouco frustrado agora com o que eu vou dizer. Mas por mais que os mapas do mestre são maravilhosos, as artes, os efeitos especiais, as animações que ele está conseguindo colocar, né? Eu acho que isso fica, para vocês players, talvez porque vocês estão imersivos, é muito mais atrativo. Eu sou meio que nem o Lucas, assim, que nem o Lucas. Eu fico mais imaginando as descrições que vocês fazem do que vocês constam, do que realmente ficar assistindo e visualizando a live, sabe? Total, porque eu, por exemplo, é estranho falar isso, porque, por exemplo, quando você me pergunta de uma cena do RPG, eu lembro dessa cena na primeira pessoa, digamos assim, na terceira pessoa. Sim. Sabe? Como se eu estivesse vendo a Eno de costas, e aí eu vejo como eram as paredes daquele local. Eu vejo um pouco de como era o céu, se estava de dia, se estava de noite. Exato. Acho que isso para mim faz muito sentido e me ajuda muito a se ambientalizar com o que está acontecendo de fato ali na situação. Se aquele ambiente está frio, se aquele ambiente está calor, se eu estou confortável, se eu estou desconfortável, se eu tenho espaço para sentir dor, se eu tenho espaço para cocorar porque eu sou uma idosa, enfim. Sim. Então, quando eu lembro do RPG, eu lembro no formato série, no formato terceira pessoa. E aí, quando a gente joga, faz muito sentido, assim, shout-out pro mestre. Cara, a imersão é muito boa, os mapas são muito bonitos.
mas a lembrança, a gente lembra dos dados, a gente não lembra especificamente, né, qual foi o atributo que usou ali, da jogada. A gente lembra do drama, da trama. Uhum. Não é um ponto negativo, assim, que a gente está falando, de como o mestre faz. Eu acho que isso é justamente a intenção do mestre, se a gente tem que os personagens falam com vocês. Vocês, jogadores, se, por exemplo, o Lúcio fala não com a Kaisa, sim com a G, essa visão que a G tem do cenário, não só da Kaisa, também é importante. Exato, exatamente. E aconteceu isso também nesse episódio, né? Que a Kaisa, na verdade, conversou com o Gregory, né? Teve a oportunidade. E ali ficou meio que uma conversa que acho que o Gregory foi pego de surpresa, né? Que ele não sabia o que poder falar com a Kaisa, né? Então ficou meio ali desconcertado. Acho que os dois ficaram desconcertados, né? Olha, foi uma cena difícil porque, assim, até me colocando no lugar da Madame, eu não saberia o que falar. De verdade, eu não saberia o que falar. O Luke conversar com a Anne, ou a Vanilla conversando com o Lucas, né? Aliás, o Sam conversando com a Anne e o Lucas conversando com a Vanilla, né? Eu ia falar como com a Anne? E aí, velha? Com licença, senhora, deixa eu te falar uma coisa. Sem ofensas, tá, dona Anne? Eu não saberia, ia falar o quê? Ia falar, eu sou maluca, vamos tomar um jeito na cabeça? Vamos tomar um juízo? Eu não sei o que eu ia falar pra ela, não sei mesmo. E assim, eu achei interessante dessa parte, porque para mim foi muito o Doutor Destino, o da DC, que tem o capacete, né? Que é a nossa alusão à máscara. E quando a pessoa vota, quem está falando assim é uma outra entidade. Exato. O Doutor Destino não é a pessoa que está usando o capacete, é o capacete, a entidade que está no capacete. Sim. E aí quando ela bota, e não é mais a Kaisa, é a G, para mim foi muito isso, muito esse transcender assim e tá em outro plano. Para mim foi muito essa parte, assim, eu achei muito interessante. E aí minha dúvida é, sempre que a máscara falou, já era a G? Não, eu acho que não. Tem nessa máscara. Tem razão, faz sentido. Ou a máscara é só tipo uma captação de entidades ali, é uma forma de canalizar uma entidade, como se fosse um tabuleiro Ouija, sabe? Tipo um portal, né? Sim, e agora meio que fixou na G. Eu acho que até por ser Final Season faz sentido que o mestre coloque um jogador, um player que não que é engajado, mas a G é bastante observadora, né? E o personagem dela já tá ali bastante no centro da trama. Então acho que faz sentido que ela seja um personagem, um player que seja guia, tanto quanto o personagem é guia na trama com os demais. Não sei se fez sentido. Sim, sabe? Mas o meu medo é que eu conheço a Madame, Madame que assiste coisas. E a Madame que assiste coisas, ela odiaria a Kaisa num filme. Então, se a Madame que tiver tomado decisões pela Kaisa, vai dar merda. Kaisa. Vai dar merda. Ai, meu Deus. Vai dar merda, porque a Madame, sei lá, ela faria, essa garota burra. Num filme, a Madame falaria isso, entendeu? Mas se ela tiver que tomar decisões pela Kaisa, eu fico com um pouco de medo pela Kaisa. Vai morrer e vai ser merecido. A Madame vai fazer isso. A Madame falaria isso. Falaria, essa garota burra. Essa garota boazinha, essas coisas assim, sabe? Porque a Kaisa é isso, né? A Kaisa tá ali tentando ajudar todo mundo. Ela é o que protege a Anne, ela é que mais protege a Anne atualmente. Assim, a gente tem que falar, por exemplo, da Blue que me tirou da boca do dragão, da boca do laço do passarinheiro, 2 ou 3 vezes, né? Você viu, muito obrigada. Mas... Aliás, olha, todo mundo protege a Anne, né? Atualmente todo mundo... Não tô me sentindo protegida de forma nenhuma, tá? Porque só esculacho, sabe? A Anne tentando ser fofa, cara. Sabe? A Anne bancando a matriarca, vem dar a teta pro povo mamar, sabe? E aí esculacho atrás de esculacho. Então, assim... Mas é aquela professora que todo mundo esculacha e no fim quer ajudar ela.
Então, você tá vendo? Aí depois que perde, no dia que eu ir embora, que essa casa criar bicho, tá? No dia que eu sumir, aí vocês vão ficar, nossa, cadê a tia N? Nossa, a tia N sumiu. Saudades, Nossa, tia N. saudades da tia N. É, meu amor. Levantar essa bola aí, esses últimos episódios, pra mim, principalmente esse último, tá muito um ar de despedida da senhora N. O pessoal tá sentindo isso daí. Eu tô sentindo também, viu? Teve até uma fala privada e meio que dá a entender, tipo assim, tá acabando o tempo dela. Meio que ele tá sentindo, meio que a galera tá sentindo isso. Então. E tá todo mundo tendo aquele momento fofo com a N, né? Aonde que estão esses momentos? Fala pra mim, onde que estão esses momentos? O Adam ali, todo fofinho com a N, até abraçou a N e tudo. Eu acho que ali, eu acho que tá desenvolvendo, assim. Pouco a pouco ela tá demonstrando esse lado mais maternal dela, né? O que é um perigo, porque pode ser isso, né? Um momento de despedida, né? Mas assim, eu acho que é um pouco de como o Adam conversou com ela nesse episódio mais recente, assim. Ele perguntou se ela já perdeu alguém ou se ela já amou alguém de verdade. E a verdade é que não, ela não foi apresentada a cenários tão positivos, né? Ela cresceu num cenário vilanesco. Então ela cresceu com a posição que ela tinha, que ela tem e que ela atua. Mas, de qualquer forma, ela conviveu com as pessoas que, entre aspas, ela gosta, que trazia mais dinheiro, que passava mais tempo. Então, ela foi se apegando a essas pessoas. Ela acabou, entre aspas, cuidando de 2 crianças, lógico, com a ajuda ali das outras pessoas que estavam presentes na Memento. Então, ela também é um ser humano. E eu acho que passar mais tempo com essas pessoas, sem ter que atacar nenhuma delas, trocando gentilezas com essas pessoas, faz com que a N vivencie o amor agora. Ela está aprendendo agora. Ela está entendendo que faz sentido, que vale a pena agora. Então, não dá para cobrar do passado dela. Ela sabe que ela foi uma cretina, ela nunca negou isso. Ela não pôs o pé na cabeça e disse que é santa. Inclusive, ela encontrou Montevera, né? Num episódio recente. Encontrou, exatamente. E aí, assim, eu achei um pouco triste, porque é meio que assim, ela cuidou da Kaisa com um favor que o pai dela pediu, né? Inclusive a gente descobriu, ou quase descobriu, não ficou claro, porque o momento que vocês se encontram ali é antes de existir a Kaisa. Mas o Montevera promete amadrinhamento da Kaisa para ele. Seria ele a madrinha da Kaisa? A Kaisa vai me chamar de mamãe. A Kaisa vai me chamar de mamãe, de Dinda. Eu quero a Kaisa me chamando de Dinda. A gente descobre que a N, né, não é o terceiro Hokage, né? E sim é o Jiraiya, que é o velho que abandonou a criança logo depois. É padrinho dele. É padrinho, gente. Pois é isso. Você acha, Luke, que a N é a madrinha da Kaisa? Eu acho que... Ai, gente, imagina. A madrinha da Kaisa, a N? Meu Deus. Que tem a ligação ali. Talvez não tenha ocorrido a formalização disso, né? Mas o próprio fato do Montevera deixar a Kaisa com a N significa, assim, que ele confiava na N para ser a figura representativa que cuidaria da Kaisa, né? Então, até faz um pouco mais de sentido agora ele deixar a Kaisa com a N. Se ele realmente, nem que ele não tenha dado o amadrinhamento da Kaisa para ele pensou nisso, né? Ele e a esposa pensaram nisso. E se eles pensaram nisso, faz sentido, num problema, você deixar com a pessoa que você mais confia. A questão é como ele confiava na N. Da onde ele puxou? Da onde ele ganhou? Que veio, né? Qual é o histórico como disso? Que a N ganhou, tipo, méritos para ser confiável para o Montevera. Isso é questionável, a gente não sabe ainda. Mas agora eu já não questiono tanto o Montevera, porque no spin-off eu falei, esse cara é um maluco, como que ele deixa a Kaisa uma criança com ele? Então agora dá pra entender por que ele pensou isso, porque ele considerava a N tanto que queria deixar ela ser madrinha da Kaisa, né? Então, tá vendo? A N pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas ela com certeza é a mais inteligente, é a mais bonita, é a mais sagaz. Mas ó, sabe o que a N parece agora, pensando um pouco aqui? O Snape.
Ah, é verdade! Porque o Snape, tipo, ficou responsável por cuidar do Harry Potter. Ele, tipo, aloprou o Harry Potter a vida inteira, tudo, mas ele nunca fez um mal pro Harry Potter. Ele cuidava do ranço. Pode ser Eu nunca encostei uma mão na casa. Exato. Nunca encostei um dedo naquela garote. Eu chamo ele pelo gênero neutro desde os 6 anos de idade. Aí é o Snape. E, inclusive, aí temos o momento N e Kaisa, né? Que eles vão lá pra batalha, né? E aí onde elas enfrentam o Fake Adam, né? E foi babado. Foi uma luta bem bacana. O que vocês acharam, assim? Porque foi uma luta combinada, tão funcional, né? O mestre até ficou impressionado. O mestre, não sei se foi um desmérito ou se, né, mas o mestre ficou impressionado que vocês lutaram bem. Eu também fiquei pensando nisso, porque eu acho que o mestre não contava. Eu ia ser sagaz. Ele achou que eu ia ficar. Ele achou que vocês iam ser burros, né? E aí, tipo. E eu não julgo ele. Tá? Eu não julgo ele porque eu não tive batalhas exemplares no passado. Não, foi uma batalha boa, bem legal. O que vocês acharam, gente? Foi maravilhosa essa batalha. Eu amei. Inteligente, foram bem estratégicas. Eu achei, nossa, close demais. Exato. Jogaram muito. Essas batalhas foram bem fluidas. Assim, e foi tipo assim. Diferente de você enfrentar esbarrar com um monstro, uma criatura na terra e tal, fugir ali, você está enfrentando um doppelganger, né? um clone, né? De uma pessoa que você conhece. Então você sabe as estratégias que aquela pessoa pode fazer. Você conhece aqueles golpes, você lutou com aquela pessoa. Então faz sentido também narrativamente eles conseguirem agir quanto a isso. Sim. E da parte do roleplay, a incrível sorte também que vocês tiveram de Dani só tirar dado ruim na hora do dano. Exatamente. Porque um dano do Ada também acabaria com as duas em 2 minutos, né? Foi isso que eu pensei, porque assim, na hora que eu vi, tivemos uma mudança grande aí de ficha da N de terceira para quarta temporada, né? Eu acho que não só para N, mas para todos os personagens. E junto com isso, eu acho que já não é mais segredo para ninguém, a Anne é uma ocultista, e o ocultista tem, assim, me surpreendi com a quantidade de rituais que eu tenho. E aí chegou um momento da montagem da ficha que eu fiquei assim, gente, tem tanto ritual aqui, que eu vou usar, sei lá, 3, sabe? O resto eu vou pegar um aqui que vamos fazer que nem a Xuxa, jogar para cima. E aí eu escolhi os que fossem mais situacionais. Quando começou a chegar numa situação de excesso, em que eu já tinha os rituais em que eu via que eu precisava, eu comecei a escolher os situacionais. Então vou querer um para caso eu esteja no escuro, um para caso eu esteja melee, um para caso eu esteja na distância. E tudo que eu pensei que fosse situacional e que raramente poderia acontecer, aconteceu nessas batalhas. E eu fiz as batalhas todas assim, yes! Foi muito boas as suas escolhas. Nossa, eu achei muito apelão, eu gostei demais. A Anne e a Kaisa jogaram juntas, muito inteligente, muito boa, e deram uma surra no Ada, né? Não, eu sabia que se o objetivo era não deixar chegar perto. Exato. Bater e correr. Porque se ele chegasse perto, ele não ia precisar de 2 rodadas para matar as duas. Talvez ia precisar de mais rodada para matar a Kaisa mais vezes. Exato. Para matar a Anne. Não, para matar a Anne numa só ele matava. O Adam tem vezes que arranca, sei lá, 200. Se ele gritar 200, 300 numa espadada só. Sim. Eu não tenho isso para bancar. Nem de escudo, nem de HP, nem de P, nem de nada. E aí, voltando lá pro Redoma, o Vince e a Vanilla estão lá ainda enfrentando, né? E aí eles conseguem descobrir como a Vanilla pode atravessar a Redoma, né? Sim. E foi a Joana que começou a segurar os bichos, né? Pra poder ter uma pequena janela de oportunidade para poder chegar perto da Redoma. Sim. Foi aí que a gente viu que os bichos estavam protegendo mesmo, estavam se afastando, querendo afastar a gente, e não ia parar de chegar enquanto a gente estivesse ali, né?
Exato. E é bonitinha a Vanilla preocupada com a Joana, né? Que ela fala, Joana, cuidado, a Joana vai ficar ali, meio que fazendo aquilo, se esforçando, e a Vanilla tá ali preocupada com a Joana. Parece que tá surgindo uma amizade boa, bem legal entre as duas, né? Tô deixando fluir naturalmente, assim, sabe? Sim, tô gostando sim. do rumo das coisas, tá bem A legal. interação de vocês duas tá bem interessante, bem legal, bem. Espero que não acabe em tragédia, né? Porque esse mestre adora acabar com a felicidade de todo mundo. Aí ele faz uma morrer pela outra, uma, sabe? Uma tem que morrer pra outra sobreviver. Ai, não. Mestre, É a por cara favor. do mestre querer fazer isso. E a Vanilla entra na redoma, mas não sabemos para onde ela foi, porque Sim. corta pro time Caversa. E lá no time Caversa tem aquele momento emo do Adam, né? Que ele tá muito triste. E aí ele vai falar com a Ayla ali e tudo. A gente tava até falando no off aqui que a gente acha que o Adam tava querendo autorização da Ayla para trair ela com a Vanilla ou a Kaisa, né? Ele só queria o Vale Night, porque ele não aguenta mais ficar correndo atrás de uma pessoa que ele não vai conseguir comer. Eu acho que essa é a grande verdade. Daí a gente desmascarou. Essa sua cara de bonzinho não engana mais ninguém. Exato. E aí, como ele se sente responsável pela morte da pessoa, né, da Ayla, ele ainda vai botar corno na pessoa que ele, teoricamente, é responsável pela morte. Aí ele tá com a consciência muito pesada, entendeu? Então ele queria que a Ayla falasse com todas as letras. Vai curtir sua vida, vai curtir sua vida. Me lembrou muito aquela cena de Todo Mundo em Pânico, que eles vão fazer uma referência a um acidente lá, e aí a mulher fica assim, só me comentou uma coisa, que você não vai transar. E aí o cara, é o quê? Eu não tô entendendo. Aí vai tampando a cara dela, e ela fica, não vai transar. E ele tampando a cara, tampando a boca, eu acho que foi... Porque ele levou um fecho da Ayla, né? Porque ele tava muito triste. Eu não consigo viver assim. Ela falou, rapaz, vai viver sua vida, vai ficar chorando até quando por essa morte? Eu já me conformei que eu morri. Rapaz novo desse jeito, sabe? Corado, sabe? Com o saco inchado. Passa o dia chorando, não faz nada. Não. Foi interessante ela dar um fecho no Ada e falar, rapaz, vai viver sua vida. Porque é isso, ele tá se sentindo culpado, mas ela falou, você vai se sentir culpado, o que vai fazer com essa culpa? Não adianta mais, já era, morri. Carregar pra onde? E aí, você acha que o conselho que a Anne deu pra ele depois vai ajudar nesse processo de luto dele? Eu acho que sim, mas talvez quando a Anne foi de arrasta, ele leve mais em consideração, porque as pessoas só ouvem quando as pessoas, sabe, agora, aquele conselho da Anne era tão bom. Quando a careca morrer, vocês vão falar, kkk, ela era legal, kkk, ela era engraçada, kkk, she's so funny, sabe? Que não tem aqui um cheirinho de álcool pra alegrar. Um cheirinho de naftalina. Ai, tá escuro. Quem será que tem um isqueiro? A fumante. Cadê a fumante? Só tem água, fim de rolê. Quem transforma água em vinho? A bruxa. Né? Quando a Anne morrer, não vai ter gelinho pra vocês tacarem pedra. Então, é isso. Eu acho que vocês já deviam estar pensando nesse evento pra vocês já trabalhar assim, quero drag queen fazendo performance. Sabe? Eu quero padres, eu quero líderes religiosos famosos dando sermão na minha morte. Eu quero diva pop cantando. Tadinha da Anne. Não, isso eu quero. Isso eu também quero. Até a dona Gláudia botou, né? O meme para essa parte, que é esse enterro virou uma festa. Esse enterro virou uma festa. Eu acho que assim como o Cidade Awards, se a Anne ir de barril essa temporada, a gente tem que ter uma live chamada Enterro da Anne. E aí a gente tem que ter ali, todo mundo vai ter que ter um discurso, todo mundo vai ter que fazer a sua homenagem, vai ter que prestar ali a sua palavra. E a Anne representava para cada um. Exatamente. E aí vai ser assim, vai ter uma fotinha dela com florzinha, vai ser bem bonitinho. Acho bacana. E a gente tem um encontro, que até eu tava falando com o Lucas também, né? Tipo, que a Blue enfrentando e lutando contra a Joana. O mestre é o capeta, que ele botou as duas pra se esmurrar, né? Colocou, menino. O nome disso aí, sabe? Olha, eu não posso falar, senão esse podcast cai. Tá? Vai cair.
Mas todos nós sabemos que o mestre é contra esse casal. Desde o início, ele sempre foi contra esse casal. Todos nós sabemos o motivo. A gente sabe que ele foi lá e apertou 17 com força. Lucas, o que você achou da luta? Essa parte era uma luta que a gente estava esperando muito, né? E a gente, em especial, acho que o Jorge Chico e eu, aqui, quando começou a gente ficou no particular, assim, a gente saiu do grupo, Exato. Aí, ó, é agora. É agora. É agora que bate ou apanha. A gente quer ver. Porque a gente está muito nisso de querer saber mais, não só da relação, mas da própria Joana, né? A gente está descobrindo coisas da Joana nesses últimos episódios. A gente não sabe se tem mais coisa para descobrir ou não, né? E a gente vê a Blue muito emocionada quando a situação é sobre a Joana. Então a gente queria ver como é que ia ser esse embate. Se a rolar dela não conseguir bater, se ela só ia ficar paralisada. A gente estava muito esperando isso, porque tanto a Amanda quanto o Dani, como a gente já comentou, eles, na parte de jogador, eles são muito focados nessa parte dos cálculos, de como e mais, só que eles entregam sem deixar de entregar no olho para ele. Então, essa parte da Amanda ficar ali, de não for, tipo assim, quando ela pensa assim, você não é a minha Joana, você não é a minha Joana. Que é só assim que ela vai conseguir bater ali. E mesma coisa o Dani, que é assim, mesmo com toda a racionalidade dele como jogador, e sabendo que a gente estaria gastando recurso, ele, por causa do estado emocional que o Adam tá ali, depois de discutir com a Ayla, ele tá gastando itens de cura na casa, a rodo. Sim. Então, essa parte é muito interessante por isso. O quanto, e eu queria ver isso, para saber o quanto aquilo dali ia impactar eles depois também. Tipo, acabou não sendo assim, mas imagina se virou uma coisa mais dramática e a Blue sai dessa batalha meio que paralisada. O quanto que isso ia afetar o depois. Então a gente estava muito interessado em saber o que acontecia ali. Exatamente. E eu queria perguntar pro Luke. Luke, você como Luke, não como Vanilla, nem como Monstro Sem Nome. Uhum. Você confia na Joana? Confio. Você acha que ela tá dos lados do bem? Você acha que não tem umas verdades que a gente vai descobrir aí? Olha, eu acho que não. Acho que tudo que a Joana fez foi de alguma forma pela Blue, seja pelo pai dela, mudar alguma coisa e tal. Eu não acho que foi com má intenção, sabe? Eu acho que é mais acidental mesmo que aconteceu a situação toda. Agora, viajando numa teoria aqui, vocês assistiram Dark? Não. Ainda não. Nenhum de vocês assistiu Dark? Porque o mestre bebe muito de Dark. Ai, meu Deus. Dark viaja no tempo. Então, vai que a Joana, ela é em outro universo, ela é mãe do Lúcio e ela tentou fazer alguma coisa para salvar o Lúcio e aí deu essa merda toda. Porque Dark acontece isso. Tipo, o meu pai é o meu irmão e é meu filho, sabe? Tem umas coisas malucas que acontecem em Dark, assim, sabe? Nossa, gente! Então, tipo... Ai, amigo. A Joana é mãe do Lúcio e aí ela tentou corrigir o tempo pra poder, sei lá, e aí deu merda e aí... Ia ser muito close se fosse isso. Não vou mentir, que esse entretenimento eu ia comprar. Mas eu não lembro de ter alguma pista de ser, tipo, disso, sabe? Durante a temporada. Nenhuma, eu tô viajando total aqui. Eu nem tô no estado do Sam. Eu nem tô no estado do Sam. Mas eu tô viajando aqui. Pensando em Dark, isso acontece. Tem uns 3 personagens assim em Dark. Que ele mas eu acho que ele pode juntar isso, colocar, por exemplo, a Kaisa para ser a mãe do Lúcio em algum momento, que o Lúcio tá querendo controlar,
Ou a Joana ser um mero acidente infortúnio, assim. Ela estava tentando bancar a sabichona, ou ela traiu, ela fez algum pacto no passado, traiu a Blue de alguma forma, ela falou, não, eu não posso lidar com essa culpa, sabe? Eu acho que ela estava resolvendo um BO pessoal e acabou dando abertura pro Lúcio fazer alguma coisa, assim. Porque tem alguma coisa em Cancelinha. Tem isso, a gente não sabe a origem do Lúcio, né? Isso, exato. Da Mas tem alguma onde coisa vem a capeta de óculos lá, que é quando o mestre bota aquele óculos, inclusive a gente tava com medo da Amanda nesse episódio, que ela tava com o óculos do Lúcio, a gente falou, meu Deus do céu. Ela tá tava fazendo cosplay de Lúcia. Tava fazendo cosplay de Lúcio. E depois da batalha da Blue, foi a batalha da Kaisa e do Rafa com a Blue, né? Com a Blue Fake, a Fake Blue. E foi muito legal essa duplinha também, né? O Rafa e a Kaisa, né? Eu achei bem Parecia bacana. dois irmãozinhos entrando numa aventura. Eu achei muito fofo. Foi muito fofinho os dois, Muito né? fofinho. E a Kaisa maluca foi com tudo, que tava com sangue nos olhos pra derrotar aquela Fake Blue. Quase que foi de arrasta, né? Ela primeiro dá uma desviada igual o Peter Parker do primeiro filme do Tobey Maguire, dá uma desviada do soco, mas depois também quando ela leva um soco. Exato. E é nessa batalha que ela faz também um super dano, né? Que ela faz tipo um combo gigantesco. E aí faz um dano tipo Adam na Blue, né? Olha, você vai ser bastante criticada. Eu acho não, eu digo com certeza que já foi pautado esse assunto de quem dá mais dano, porque todo mundo fala, porque a Kaisa tá batendo muito de faca, mas ninguém fala dos danos do Adam, tá? Então aqui eu quero fazer, inclusive, ressaltar que nós somos muito Team Adam na segunda temporada, né? Nós falamos muito bem do Adam, então nunca criticamos. A Kaisa vive me reclamando, a Madame vive me reclamando que a gente não dá o reconhecimento correto para a Kaisa, para os combos da Kaisa. Eu sei Olha que esse ela fez um combão na Blue e quase, né, tipo, fez um combo de Adam na Blue, só que a reverberação também, coitada, né, quase quebrou a mandíbula dela, né? Não, foi. Ali, assim, foi 105 o dano que ela fez, né? Exato. E foi um dano milique para uma ocultista. E com uma facada, né? Com uma facada. Então, shout out que ela entregou. Ali ela entregou combos. Eu confesso que eu estava muito preocupada com a Kaisa nessa batalha, por conta dos elementos e tal. Então, quando a Blue começou a socar a Kaisa, eu fiquei com o coração na mão. Falei, meu Deus, faz alguma coisa. Exato. Mas eu fiquei muito preocupada. Parecia que ela ia de arrasta, né? Parecia que não ia dar, né? Muito. Eu achei que ela ia morrer, e aí ia voltar, e aí ia morrer de novo, ia voltar, e aí... Ai, gente, já tá me tremendo inteira. E tanto que quando a Blue vai dar o outro soco, ela só não morre porque o Rafa puxa ela, né? Sim. O Rafa, aliás, fez a play aí, viu? Fez a play, salvou a casa. O Rafa fazendo o papel, né, que ele é, né? Que é salvando os players sempre no momento que mais aperta, né? É o Santo Rafa. Santo Rafa. Mas aí depois a Kaisa vai lá e consegue finalizar a Fake Blue. E quando eles voltam é aquele desespero, porque a Kaisa tá passando muito mal e todo mundo querendo curar a Kaisa, né? A Blue não, gente, sangue, o Ada do... Não, peraí. Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Produção. Música tensa, por favor. Por favor. Porque é o seguinte, o que eu pensei, tá? Posso estar sendo chato, posso estar sendo errado. O que eu pensei, que a Kaisa vai aparecer e nenhum de nós saberá o quão machucada ela vai estar. A não ser que se avalie. Certo? Sim. Pensei, inclusive, que por ter conhecimento em medicina, por ter uma percepção maior, por ser ocultista, talvez a visão rápida, a Anne talvez tivesse essa visão, inclusive, mais nítida do que os demais. Talvez a Blue, por ser de sangue,
Enfim, não sei se tem relação. E aí eu falei, a Anne corre e abraça porque eu quero ver o quão machucada está a Kaisa. Porque se eu quero saber o quão machucada ela está, é porque eu estou disposto a curar. Sabe? E antes que eu soubesse, antes que o mestre me respondesse o quão machucada a Kaisa estava, já tinha bludando de mamar pra Kaisa numa boca e o Ada enfiando a agulha na outra. Eu, meu Deus. Gente, eu ainda tô com ela no colo. Eu não consegui olhar pra ver se a mulher tá furada. Foi assim, conturbada. Viu? Tiraram sua bebezinha tiraram sua filhada do seu colo. Tiraram meu momento mamãe. Eu queria fazer assim uma cena lá Pietá, sabe? A Anne assim, ó, sentada com a Kaisa jogada nos braços dela e ela sendo mamãe, sabe? Não tive. E a Kaisa marrenta, né? Porque o Ada queria curar ela, ela falou, não vai curar não. Não vou sim, não vai, não, vou, não vou, vai. A bicha não cansa de estar próximo da morte. Na verdade, eu acho que quanto mais Nex ela tem, mais próxima e familiar da morte ela se sente. Aí por isso que ela vai tá assim, uma coisa bem foda-se, viu? Agora, falando tecnicamente, existe a possibilidade de quanto mais fraca a Kaisa fica, mais forte ela fica também? Existe algum poder? Porque ela, sei lá, por exemplo, mais próxima da morte? Não sei, isso tecnicamente, sei lá, se é alguma magia, se ela tem pouca vida, ela faz mais dano, eu não sei se poderia existir. Que aí poderia explicar ser um motivo da Kaisa não querer ser curada de imediato. Sim, eu acho que seria uma boa sacada. Não sei se existe do mestre isso, e mecânica, enfim. Eu sei que em outros games existem, tipo, se você tá com seu HP em 50%, seu dano aumenta em 30%. Isso, sabe? A sua percepção, então, eu acho que por estar mais próximo da morte com menos HP, faria sentido que a Kaisa tivesse mais vislumbres do passado, ou mais choques sobrenaturais, considerando que ela está mais próxima do elemento que ela tem afinidade. Tanto que, tipo, ela fala, eu vou precisar disso mais pra frente, né? Não vou precisar disso agora, mas ainda assim o Ada faz questão e dá uma cicatrizada nela, né? Isso, e um tapa na cara. Um tapa na cara. E faz ela falar assim, ele pergunta assim pra ela, quem que é seu macho? Eu sou macho, desse jeitinho. Exatamente. E aí eles vão para a última batalha desse episódio e aí a dúvida, né, que todo mundo sabe que o Adam tem que ir e quem vai com o Adam, porque existe a dúvida se quem vai aparecer é a Vanilla ou a Kaisa e fica essa discussão de quem vai, né? Exato. E aí decide que a Anne foi. Aquele momento que decidem que a Anne vai, eu tinha certeza, pronto, é o final da Anne. Agora é o final da Anne. Tipo, porque todo mundo tava morrendo. A Kaisa não queria deixar a Anne, porque a Kaisa tinha certeza que a Anne ia morrer. Sim, mas a Kaisa falou que eu seria a pessoa que conheceria mais os rituais dela, enquanto Kaisa, enquanto ocultista, e poderia talvez ajudar. Acho que fez sentido. E para mim, enquanto Anne, fazia sentido que quem tá mais fresco, né, quem tá mais descansado, que vai, né? Porque os outros tinham acabado de voltar de uma batalha ali. O que você ia falar, Lucas? Que é nessa parte que, na verdade, né, enquanto eles estão discutindo, a Anne só mete a mão e vai, né? Sim, é verdade. Exatamente. Pô, que ideia. Ela não estava a fim de negociar, não. E aí ela vai, e antes do Adam ir, rola um selinho da Kaisa e do Adam, né? Nossa, finalmente, gente, esse primeiro beijo aconteceu. Meu Deus. Mas era o que o Adam queria, né? Ele conseguiu a autorização da Ayla e ele falou, então agora eu vou. Ela deu o Vale Night, ele falou, não, então hoje pode. Hoje pode. A Gela fala que a Kaisa vai dar esse beijo. Aí quando elas veem a nossa reação, ela fala assim, não, o beijinho de sempre, o cantinho da boca. Exatamente. E aí, quando eles estão lá, quem aparece é a Vanilla. Mas não é a Vanilla fake, né Luke? Eu fiquei desesperada. O mestre te chamando, você falou, opa... Oi, tudo bem? O que tá acontecendo? E eu fiquei com medo ali de eles te atacarem, porque todo mundo sabia que era o fake. Como você ia provar que você não era o fake?
Eu não ia atacar. Eu ia ficar só desviando. Ia tentar, tipo, me afastar e tentar gritar pra ver se eles iam entender que era eu, de algum jeito. Foi interessante essa jogada. Agora que é muito doido, né? Porque então você atravessou a redoma e caiu ali na caverna, né? Então, tipo, da onde é um portal? Como que você caiu ali, né? De alguma forma, os tentáculos embolaram ela assim, puxaram pra dentro do redomo e não sei se foi, provavelmente foi ao mesmo tempo dela chegar até ali, foi o tempo que aconteceu a cena da galera na caverna, né? A minha teoria é por causa da ressonância, porque a Vanilla vibra na mesma vibração que aquela caverna. E aí por isso ela tá lá, porque ela tem contra na ressonância. Eita, menino, será? Eita. Tudo. E achei close. E aquela caverna tá ressoando medo, porque é a caverna do desafio do medo. Então a caverna tá ressoando medo, a Vanilla apareceu aonde ela ressoa, na ressonância do medo. E aí a gente tem a Vanilla lutando com a Vanilla. Como foi pra você, amigo, isso? Você tem que bater no seu próprio personagem. Eu achei estranho, né? Mas também, tipo, eu conheço minha ficha, eu sei o que eu posso bater, né? Eu sei o número, então tá tranquilo, vou dar um pau. Exato. Você sabe os pontos fracos e os pontos fortes também, né? Exatamente. Só que é muito estranho, porque está batendo em você mesmo ali, você tá ali, sabe? Aquele personagem que você criou, que você desenvolveu, tudo mais, tá ali, você tá esmurrando ele agora, olha aí, que bonito. O seu queridinho tá indo de arrasta, né? Ele de arrasta. Mas eu tentei trazer, tipo, como se fosse uma coisa mais psicológica pro meu personagem, né? De uma coisa como se ele tivesse se enfrentando, se ele não tivesse topado ir com a galera, não tivesse aceitado mais, ser mais de boas com todo mundo. Eu acho que ele estaria ia resultar naquela batalha, sabe? Numa outra linha do tempo, né? E ficou como se fosse um filme na cabeça dela, né? Tudo que tá acontecendo. Eu levei mais por esse lado, assim. Tudo. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Luke. Quando vou criar problema pra você, que eu não sei se você pensou nisso antes, mas quando a Vanilla vê o Echo, ela vê uma chama nele e se vê como é que é essa chama. Ela enxerga, tipo, é um mundo meio distorcido, né? O grau de esquizofrenia dela é, tipo, que tem de mais alto, sem tratamento nenhum. Então ela meio que consegue dar uma distorcida no que ela enxerga. Então ela enxerga uma coisa um pouco mais sem cor, bem mais simplista, bem mais coisas mais planas, mais retas, mais concreto frio, sabe? Concreto, formas concretas, assim, tudo mais, bem retonas, assim. E ela enxerga esses pequenos focos de foguinho, assim, uns foguinhos, assim, bem como se fosse uma chaminha, que não tem calor, porque não existe, mesmo que ela passe a mão, não existe. Ela só dá essa distorcida bem louca, assim. Mas existe uma distinção da forma como ela vê essa chama nesse eco de como ela vê das outras pessoas? Não tem exatamente, mas é da mente dela mesma. Por exemplo, ela associava o vermelho com o fogo, por exemplo. Às vezes ela pega uma maçã e a maçã ela pode estar com um foguinho porque associa, né? É mais nesse sentido, mais mente me leve, só vai. Ela vê uma chaminha só ou duas chaminhas só? Depende onde ela tiver. Se ela olhar para os lados e tiver alguma coisa que tiver vermelho, ou então que tiver alguma coisa que possa arder em fogo, vai arder em fogo para ela. Não foi isso que eu perguntei. Quando ela olha pra Vanilla, ela vê uma chaminha só ou duas chaminhas sobrepostas, uma em cima da outra? E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. E aí, quem que finaliza a Vanilla? Tem alguma pessoa que finaliza a Vanilla? Eu não lembro quem finaliza. A Vanilla mesmo, né? A Vanilla mesmo. Que ironia, né? Mas é isso que você falou, você sabia até onde você podia ir, então você sabia os pontos fracos, né? Sim.
E foi bacana, acho que foi um ponto que ela largou boa parte do que ela estava carregando com ela essa temporada inteira, né? Sim. Ela conseguiu, mesmo que não fosse ela ali, mas ela, por ela mesma ter encerrado aquela Vanilla que estava lutando com todo mundo, é como se ela, tá bom, agora é completamente diferente mesmo. Largar as coisas, os costumes, os pesos de antes e só ir, sabe? Vida nova, né? Vida nova. Agora, bora lá. Reta final. 2 últimos episódios para acabar a temporada e a season, a série, né? O RPG todo. Quem falta agora no próximo episódio? Será que vai ser uma batalha contra a Kaisa? Contra a fake Kaisa? Eu acho que vai ser o Kaizo. Eu acho que não tem fake Kaisa. Eu acho que é o Kaizo. Eu acho também. Eu acho que tem um eco da Kaisa. Porque ele tá usando as Kaisas de bateria para conseguir fazer. Na Matrix do Lúcio, as Kaisas são bateria para ele fazer tudo isso aí. Eu acho também que vai ser um Kaizo. Mas eu também acho que vai ser o início da batalha final. Eu acho que a batalha final vai ser muito longa. Eu acho que a gente vai jogar um penúltimo episódio, uma batalha com o Kaizo e talvez até outras reviravoltas da história, né, que possam surgir. E aí vai adentrar pro chefão, vai começar para depois, no último episódio, ser a batalha tipo e desfecho do RPG. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se o mestre falou isso já oficial ou se ele falou pra gente só lá no Cruzeiro, mas o episódio que começa depois de amanhã seria o último episódio com 8 horas. E ele dividiu em 2 episódios porque ele achou que ia ficar muito pesado. Então, o episódio que começa depois de amanhã já seria o último episódio no roteiro do mestre. Já seria a final, porque... Já seria a final. É que ele achou que seria muito grande, então ele dividiu. Então, com certeza, isso que o Luke falou faz sentido, de já começar a batalha final. Porque já seria o último episódio, entendeu? Então, eu acho, na verdade, que seriam aqueles chefes com 2 ou 3 fases, em que a gente vai ter que enfrentar o Kaizo, e aí depois vai tirar a máscara. Lembrando que o Kaizo tem máscara, quer dizer, ou tinha, porque ele tomou um cacete, eu acho. Quem seria, que se é a AG que responde pela máscara da Kaisa, quem responde pela máscara do Kaizo? Será que é uma forma do Lúcio controlar ele, né? Gente, tá acabando. Ai, meu Deus do céu. E assim, a gente não pode esquecer que existe personagens. Eu sei que a gente tá falando bastante, eu sei que esse episódio tá um pouco longo, mas é que faz algumas semanas que a gente não tem o StatCast. Exatamente. Então, assim, se a produção vai cortar esse episódio em 2, 3... Não, vai ser um corte único. Nós temos, por exemplo, Vince, Chica Bombom e Vince. Que assim, a gente não tem muito da lore dele explicada. Será que a gente vai ter mais do Vince explicado? Será que ele é um desses personagens que vai aparecer em outro RPG depois, pra fazer pontinha? Eu acho que não, porque eu acho que... então, só se foi isso, em spin-off, alguma coisa assim, né? Mas acho que nessa temporada a gente não vai descobrir muito da lore dele, não. Será que ele morre? Eu já achava que o mestre ia passar a faca em todo mundo, agora eu já acho que ele não vai matar ninguém. Eu acho que o último episódio vai ser um grande, assim, casamento vermelho, sabe? Eu tô achando mais que vai aparecer como Dark. Acho que quem vai morrer é a Anne e vai morrer pra sacrificar pra salvar todo mundo. Eu tô com muita expectativa de como é que vão ser as batalhas agora, porque da parte que eu comentei das cavernas. Antes de entrar nas cavernas, tem 2 pilastras. E quando eu vi aquilo ali, eu até mandei alguma mensagem no chat brincando com algo, porque parece muito quando você entra num ginásio de Pokémon e tem aquelas 2 pilastras na frente onde tem coisa escrita. Quando você vai, geralmente quando você prepara um ginásio, você faz o quê? O ginásio é de um tipo específico. E você vai levar na sua equipe Pokémons que vão ser super efetivos contra aquele tipo específico. E aí isso tudo acontece dentro de uma caverna. O que tem nessa geração atual dentro das cavernas,
acontece o fenômeno, que é com os cristais. Todas as cavernas que a gente está vendo agora têm cristais. E esses cristais permitem você mudar o tipo de seu Pokémon. E aí, se você é um Pokémon de fogo, você pode ter um cristal de água, e você vai ter os seus golpes de fogo e de água agora. E aí você tem agora, por exemplo, os personagens com o seu tipo e uma marca que é de outro tipo. Sim. Então, será que o mestre não está querendo brincar com isso aí? Tipo assim, agora você vai ter essa parte e essa parte aqui, para dar uma mexida. Porque não duvido nada do cara de água chegar no último episódio e assim, tem uma mecânica nova aqui, ó, toma. Joga aí. E aí você me trouxe, cara, você leu minha mente. Lucas, você leu a minha mente. Por quê? Já faz uns 2 ou 3 episódios, e aí assim, me cobrar exatamente a hora que ele falou, a situação que ele falou, o contexto que ele falou, seria demais por diversos motivos. Não vou conseguir lembrar e também não vou elaborar nem me esforçar para isso. Se alguém lembrar, se atentou, diz aí nos comentários. Enfim. Já faz uns 2 ou 3 episódios que o mestre fala assim, a Anne tá se sentindo fraca, a Anne sente que ela tá mais fraca do que ela já foi, a Anne sente que ela não tem mais tanta afinidade com o elemento do medo quanto ela tinha antes. E aí, da última vez que eu fui tocar o cristal, na pós-luta com a Vanilla, / sem nome, eu tomei um dano de sanidade e ele falou assim, o elemento te rejeita. Eu já reparei. Mona, sou tão pecador assim. Agora, se ser rico e bonito é crime, me prenda. Sabe? Agora eu tô com receio que o desfecho ser tão inteligente na cabeça maluca do nosso mestre que a gente não entenda. Aí ele fala, e é isso, pessoal. E a gente olha um pro cara do outro e fica com cara de ué. Entendeu? Ele pensa, tipo, ele faz uma coisa toda elaborada, não sei o que, e aí ele explica o desfecho e a gente. Oi? Eu acho que ele explicaria, assim. Eu percebo que ele, até no começo de todo episódio, ele sempre faz anteriormente a Cidade do Tempo, sabe? Então ele é muito didático, até com os plot twists que ele faz. Então, até com os burris, né? Até com os burris, ele faz ele tem paciência comigo, que eu tenho burri. Olha aí. Eu acho que o Rafa vai dar uma forma de explicar, caso, pra quem não entendeu, o Rafa vai falar, gente, deixa eu puxar um flipchart aqui. Pera aí. Se ele estiver vivo, né? Vibrou baixo, amigo? Vibrou baixo, né? E assim que a gente vai encerrar. Jogou a morte no baixíssimo, credo. Se você acha que o Rafa vai morrer também nos próximos momentos aí, deixei nos comentários, hip Rafa. Exato. Olha, antes de fechar, eu só queria comentar também que se o final, o Lúcio morre, e é um final Smash Bros, é que no Smash Bros no primeiro, nós somos bonequinhos e vem uma luva brincar com a gente. No final, essa luva é o vilão. Aí depois tem 2 luvas, a mão direita e a mão esquerda. Depois vem uma criatura, que é uma forma humana, que o nome é tabu, porque um adulto não pode brincar com brinquedos, e por isso é um tabu. E depois disso, quando a gente ganha o tabu e as 2 mãos, vira só uma coisa parada, que ele não reage. Eu acho que no final o Lúcio vai ser essa coisa que não consegue mais reagir. Perdeu tudo e tá só uma essência ali. A gente vai só bater e ela explode. E acaba. Caraca, esse é tudo também. Tudo. Vai ser close. Olha, não. Ai, meu Deus. Luke, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi maravilhoso ter você. Muito boa sorte nesse final. Ai, obrigada, tudo amigo. pro seu personagem, tudo de bom. Ai. A Vanilla dessa temporada voltou a ser a Vanillinha que a gente gosta, que a gente ama, tão misteriosa, tão tudo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Eu espero que vocês gostem do que tá vindo aí. Espero que gostem dos desfechos que estão vindo aí também. E que espero que maratonem aí todas as temporadas da Cidade para poder curtir a final, todo mundo aí, todo mundo por dentro, curtindo, compartilhando e comentando também.
Exactly. E se você chegou aqui no Cholas, porque tem muita gente chegando no Cholas, gente nova, e não sabe o que é o RPG A Cidade no Tempo, no canal do YouTube A Cidade no Tempo tem um resumo maravilhoso que o Luke fez lá da primeira temporada, que tem tintim por tintim, e eu te desafio a assistir esse resumo e não querer continuar todas as outras temporadas. Duvido você assistir o resumo e não querer saber o que acontece. Então vai lá no canal do canal do YouTube da Cidade no Tempo. Ah, cheguei no Cholas, eu não sei o que é essa Cidade no Tempo. Vai lá que dá tempo. Você assiste o resumo da primeira temporada e ainda tem 2 semanas para você assistir a final épica que acontece semana que vem. Exatamente. E aí também nós temos o Cidade Cast acompanhando desde a segunda temporada do RPG. Nós temos o Cidade Cast, que é um quadro aqui no Cholas Cast, onde a gente comenta o que acontece no RPG. Não são todos os episódios, mas em alguns a gente traz um resumo aí do que aconteceu. Então, para quem acompanha só pelo podcast, muito bem-vindo. Fico muito feliz que você esteja aqui. Terá mais detalhes lá pelo vídeo, se você quiser assistir, vai assistir, boba. É legal. Assistir, boba. É isso, Sam, Luke, Lucas, muito obrigado, viu? Semana que vem a gente está de volta comentando o penúltimo episódio e se preparando para a grande final. Tchau! Tchau, obrigado, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo.